amigos e minhas amigas de Câncer. Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E vamos ver o que é que as cartas do baralho cigano revelam a você. Se vai vir notícias boas, se vai vir notícias inspiradoras. Quais as respostas que o baralho cigano vai dar a você? É uma leitura atemporal. É uma leitura que vai ressoar com alguns e com outros não. Fique somente com o que é seu. O que não for, deixa de lado. Então vamos ver o que é que essas cartas estão nos falando. Eu sou a Simone, conhecida como Simone Magia. Prazer em conhecê-las ou conhecê-las. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que é que as cartas nos revelam. Então, temos a carta da aliança, a carta dos peixes, a carta do caixão, a carta da torre, a carta da montanha e a carta da casa. Aqui, o que eu estou vendo, canceriano, é que você tem alguma aliança com alguém. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, que você acha que é amizade, pode ser uma parceria que você tem, às vezes você é um empreendedor e tem vários parceiros, né? Vários sócios ou um só. Por que estou falando nisso? Porque eu vejo que também tem muito dinheiro envolvido nisso, né? E quando se tem dinheiro, você também tem que saber lidar com ele, né? Não é sair gastando, é dividi-lo de uma forma que você possa usar tanto para a sua empresa, como também guardar. Então, é separar o CNPJ do CPF, como a gente fala. E também, se não for um empreendedor, aqui no caso pode ser um empregado, um funcionário que está trabalhando numa empresa. Então, o dinheiro aparentemente está muito bem de saúde. Mas aqui fala que esta parceria que você fez pode ser que já esteja finalizando. E muitas vezes o que está me vindo aqui de intuição é que muitas vezes você teve um planejamento de um projeto, de uma ideia, mas essa ideia, neste momento, né, não é uma coisa definitiva, mas nesse momento é uma coisa que não vai ser realizada. Ela está finalizando mesmo. E vejo também aqui que quem é empreendedor e tem sócio, pode falar que talvez ambos não concordem em alguns pontos e talvez haja uma dissolução dessa sociedade. Mas tudo vai da conversa. E se acontecer realmente isso, porque você tem o livre-arbítrio para decidir se fica ou não. Tudo vai depender da situação, daquilo que realmente você quer. E tendo essa dissolução, é o momento de você olhar internamente para você mesmo e ver o que realmente você construiu ao longo da sua jornada e o que você quer atualmente. Quais foram os erros lá de trás que você vai poder aproveitar futuramente? O que é que deu certo? Se deu certo várias coisas, você aproveita. Se não deu, como eu falei, você aproveita do mesmo jeito, que é para você não cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas, gente, tudo é conhecimento nessa vida. Muitas vezes tem gente que fica apegado só ao erro, mas o erro, ele nos mostra o quanto nós somos capazes de mudar essa situação. E isso que é legal. Só que você tem que ter essa visão, porque é com o erro que a gente acerta. E como você está nesse processo interno, no início
vão haver dificuldades que você vai ter que enfrentar, às vezes pagamento de funcionários, às vezes impostos, fornecedores. Então, é tudo uma questão, você vai olhar para aquele problema, vai olhar para aquela situação e você vai falar: o que é que eu posso melhorar em relação a isso? Porque se você encher muito a sua cabeça e não conseguir ver nada à sua frente, você não vai conseguir passar isso aqui. Você não vai conseguir passar a montanha. Então, muitas vezes é colocar no papel e falar: não, está aparecendo isso, está aparecendo isso, está aparecendo isso. Mas eu vou pensar qual é a melhor forma de eu passar de uma maneira mais leve, não sofrível, né? Então, vale a pena você raciocinar antes de tomar qualquer atitude. Medite bem, porque quando você fizer isso, você vai entrar em paz com aquilo que você acredita. E assim, o caminho vai se abrindo, as coisas negativas vão se esvaindo e você vai conseguir chegar a um consenso. Então, agora vamos ver o que as cartas revelam na próxima jogada. Esse primeiro momento é um momento de muita reflexão e ver exatamente aquilo que você quer. Nem tudo é tão difícil, mas depende de como você encara. Então, vamos ver agora o que virá de conselho para você ou de um direcionamento. Vamos ver sobre qual assunto as cartas vão falar. Então, temos a carta da Lua, a carta do caminho. Eu acredito aqui, pelas cartas que estão abrindo, árvore, é a continuação daquilo que eu falei. Coração, pássaros e foice. Como eu te falei, quando você sair desse processo de reflexão, as coisas começam a acontecer. E aí sim, as suas emoções, que estavam muito à flor da pele, vão poder serem ressignificadas. Ou seja, daquele pensamento angustiante, incertezas, preocupações, vão ficando mais claras para você e você vai conseguindo colocar nesse lugar coisas mais positivas, capacidade, perseverança, o conhecimento que você obteve lá atrás. E aí sim as oportunidades começam a surgir, os caminhos se abrem. Então você vê, de uma atitude não tão boa, você transforma numa atitude mais positiva. E quando esses caminhos se abrem, você consegue novamente plantar boas sementes. Só que agora você vai plantar de uma outra forma, porque você já tem um conhecimento anterior. Então agora, como você sabe o que deu certo, você vai começar a plantar a sementinha exatamente do jeito que você quer. E você vai fazer isso com muito amor, porque você gosta daquilo que você faz. Você não vai deixar isso para trás, você vai carregar junto com você. E aí sim, as coisas começam a dar certo, porque quando a gente faz as coisas por amor, tudo vai se abrindo, as oportunidades surgem, aparecem boas amizades, bons relacionamentos. E você vai estar se comunicando com as pessoas do jeito que você acredita. Naquilo que você acredita, você vai melhorar sua comunicação. Uma comunicação mais clara, mais assertiva, fazendo com que a sua comunicação seja bem entendida. Por exemplo, Joãozinho, você entendeu o que eu falei? Se a pessoa não entender, você fala, mas de uma outra forma, até a pessoa compreender. Para isso é necessário fazer alguns cortes. Então, se aparecer a oportunidade, de repente, de um novo sócio, de uma parceria, de uma amizade,
de um relacionamento, você vai pensar muito bem se você vai ficar ou não. Tudo depende da sua percepção, do seu conhecimento e do seu livre-arbítrio. Então, vamos para a terceira jogada. Carta do urso, carta dos ratos, carta do navio, carta do jardim, carta do cavaleiro e carta do obstáculo. O urso, ele fala que você vai passar ainda por algumas provas, assim como todos nós passamos, né? Em dado momento da nossa vida, a gente sempre passa por alguma prova de fogo e não tem o que fazer, né? Porque nós somos seres humanos. Aqui fala que você vai ter que utilizar muito da sua força interna para poder vencer tudo aquilo que aparecer de obstáculo no seu caminho. Principalmente as perdas, porque perdas ocorrem. Às vezes é uma perda de energia, às vezes é perda de dinheiro, pode ser a perda de uma amizade que você considerava tanto, mas não deu mais certo. Pode ser também de um relacionamento amoroso. Então, as perdas, por mais que a gente não queira, elas aparecem por algum motivo. E quando aparece, você tem que perguntar para você mesmo: o que é que eu faço para compreender melhor essa perda e o que eu faço para melhorar? Né? Porque não adianta só ficar chorando, reclamando, resmungando. Tem que ter uma ação para isso. E aí sim, quando você tiver essa resposta, vão chegando as mudanças. Podem ser mudanças de casa, pode ser mudança, de repente pode ser uma viagem, um curso que você estava esperando. Então, tudo vem no seu tempo certo. E essas mudanças vão ser muito benéficas para você. Então, aproveite o momento, porque como você já passou por muita coisa pesada, agora está na hora de ter um refresco, né? Então, as coisas vão começar a funcionar. E aí você pensa, bom, tudo isso que aconteceu valeu como experiência. Então, agora está na hora de eu agir, de eu fazer a coisa acontecer, de eu ir em frente, agradecer por tudo que eu passei, mas vou em frente, porque coisas boas sempre vêm quando a gente tem boa vontade. E esses obstáculos falam que se no caminho surgir pequenas coisas para você resolver, você vai ter mais sabedoria para saber lidar com elas. Porque como você já passou por uma tempestade, o que vai ser uma chuvinha, não é mesmo? Então se concentre e veja quais são as melhores estratégias para você passar por isso aqui. Tenha um lindo dia e namastê!